Desde o momento em que nascemos, fomos ensinados a obedecer aos sentidos. A ver para crer. A tocar para confirmar. A ouvir para acreditar. Mas essa obediência cega criou a prisão mais sofisticada que existe, a prisão invisível da percepção. Vivemos acreditando que o que nossos olhos mostram é a realidade, quando, na verdade, é apenas o eco atrasado do que já criamos por dentro. Os olhos te mostram o saldo bancário, mas não a abundância em potencial. Te mostram o corpo, mas não a energia que o anima. Te mostram o agora, mas não o que está prestes a nascer. O mundo visível é uma fotografia antiga daquilo que você um dia acreditou ser verdade. Ele é reflexo, não fonte. Consequência, não causa. Enquanto você reagir a esse reflexo, continuará preso no mesmo ciclo. Porque toda reação reforça o passado. A libertação acontece quando você entende que a realidade externa é apenas uma projeção da consciência, e que, se o filme não agrada, não é a tela que precisa mudar, mas o rolo interno que o projeta. Essa mudança começa no instante em que você ousa duvidar da autoridade dos sentidos. Quando decide fechar os olhos físicos e abrir os olhos internos. Porque é ali, no invisível, que o novo nasce. Ver além do que é mostrado exige coragem, não a coragem barulhenta de quem enfrenta o mundo, mas a coragem silenciosa de quem enfrenta o próprio condicionamento. A partir desse momento, você deixa de ser refém da aparência e se torna criador da essência. Descobre que o que os olhos chamam de realidade é apenas um rastro. E que o verdadeiro poder não está em reagir ao que já foi, mas em comandar o que está sendo formado. Essa é a chave que abre as grades do império dos sentidos, compreender que o invisível não é ausência, é origem. A verdadeira rebelião não começa com gritos, começa com silêncio. Não é o tipo de revolta que busca derrubar o mundo lá fora, mas o tipo que decide nunca mais se ajoelhar diante dele. A rebelião silenciosa é quando você percebe que o visível não é o juiz da sua vida, é apenas o mensageiro do que já foi decretado internamente. Ela acontece quando algo dentro de você diz: chega de reagir. Porque reagir é obedecer. É permitir que o que os olhos veem dite o que o coração sente. A cada vez que você corre para apagar incêndios externos, reforça a ideia de que o poder está fora. Mas o poder nunca esteve. Ele sempre esteve na consciência que observa, não na cena observada. Rebelar-se contra o visível é um ato de maturidade e espiritualismo é recusar o impulso de responder ao velho e escolher permanecer fiel ao novo, mesmo quando o novo ainda não tem forma. É o instante em que você deixa de pedir que as coisas mudem e começa a ser a mudança. O medo tenta te convencer de que é loucura confiar no invisível. A dúvida sussurra que é insensatez acreditar sem provas. Mas você começa a perceber: o invisível é a semente, o visível é apenas o fruto. E se o fruto não agrada, é inútil arrancar galhos, é preciso plantar outra semente. Essa rebelião não exige força, exige firmeza. Não é raivosa, é serena. Não busca controlar o externo, mas disciplinar o interno. Ela acontece no exato momento em que você escolhe o silêncio em vez da reação, a confiança em vez da preocupação, a consciência em vez do impulso. E, nesse silêncio, nasce o poder. Porque quando você para de obedecer ao reflexo, o reflexo começa a te obedecer. A imaginação é o criador silencioso que sustenta tudo o que existe. É a oficina invisível onde o mundo toma forma antes de nascer. Cada invenção, cada conquista, cada gesto de coragem começou primeiro como uma imagem mantida em segredo dentro da mente de alguém. A imaginação é Deus em movimento, a consciência moldando o invisível até que ele se torne tangível. Mas a maioria das pessoas esqueceu esse poder. Usam a imaginação apenas para repetir medos, para reforçar o que não querem, para projetar preocupações em vez de possibilidades. Vivem presas ao reflexo, acreditando que pensar diferente é fantasia. Só que o universo não faz distinção entre imaginação e realidade, ele apenas replica o que é sustentado com convicção. Tudo o que você vê hoje, um prédio, uma música, uma cura, um amor, já existiu antes no território silencioso da imaginação. É ali que o impossível ainda é maleável, onde as leis da matéria ainda não se fixaram. É por isso que imaginar é criar. Porque imaginar é assumir o comando da causa. Mas não basta sonhar. A imaginação criadora não é fuga, é autoridade. É olhar para o vazio e dizer: aqui nascerá o novo. É ver o que não existe e tratá-lo como se já existisse. É sentir o que deseja com tamanha clareza que o universo entende o recado. O sentimento é o selo, a imagem é o decreto. Quando você imagina com fé, o invisível se reorganiza. As circunstâncias, os encontros, os caminhos, tudo começa a conspirar para dar forma àquilo que você sustentou em silêncio.
Porque o mundo não é moldado por quem observa, e sim por quem imagina. A imaginação é o palco onde o futuro ensaia sua estreia. E quanto mais você habita essa cena interna, mais inevitável se torna o aplauso do mundo externo. Habitar o fim é o ponto onde a imaginação se transforma em realidade viva. É quando você deixa de esperar que algo aconteça e começa a sentir que já aconteceu. Não se trata de ilusão ou fuga, é consciência criadora em sua forma mais pura. Habitar o fim é viver o depois agora, dentro de si. É experimentar a emoção do resultado como se ele já fosse parte da sua rotina, natural, comum, inquestionável. A mente comum quer esforço, quer provas, quer garantias. Mas o Criador consciente entende, a prova é o sentimento. Quando o coração se acalma, quando o corpo vibra em paz, é sinal de que você entrou no estado certo. O verdadeiro poder não está na euforia, mas na naturalidade. Fé não é gritar vai dar certo, é respirar sabendo que já deu. Habitar o fim é mais simples do que parece. É acordar e vestir a identidade de quem já vive o que deseja. É conversar, decidir e reagir a partir desse novo eu. E quanto mais familiar esse estado se torna, mais rápido o mundo começa a espelhar o novo cenário. Porque a vida responde ao que você considera habitual, não ao que você tenta forçar. Enquanto você busca, afirma a ausência. Mas quando você assume, convida a presença. Essa é a chave. Você não precisa correr atrás do desejo, basta se alinhar à versão de si mesmo que já o vive. Quanto mais você permanece nesse lugar interno, mais o impossível se reorganiza até caber na sua nova vibração. O fim, quando habitado, deixa de ser meta e se torna morada. Você não está mais sonhando com o futuro, você está residindo nele. E é nesse ponto que o invisível se curva, e a criação se torna inevitável. O momento mais poderoso do dia é aquele em que o corpo se rende ao sono, mas a mente ainda está desperta o suficiente para sonhar com intenção. É ali, nesse intervalo sagrado entre o consciente e o inconsciente, que você se torna o escultor do invisível. A prática guiada do ensaio mental é o portal por onde o desejo atravessa para se tornar forma. Antes de dormir, feche os olhos e escolha uma única cena. Não precisa ser grandiosa, apenas verdadeira. Uma imagem simples que represente o fim já realizado, um abraço, uma conversa, uma sensação. Sinta-a de dentro, não como espectador, mas como protagonista. Respire dentro da cena, perceba o som, o toque, o ar, o peso da realidade que já é sua. Você não está pedindo nada. Está aceitando. Está permitindo que o subconsciente receba o novo comando. Isso já é. E quanto mais você repete esse ritual noite após noite, mais o seu ser se reorganiza. A imaginação deixa de ser brincadeira e se torna lei. O corpo dorme, mas a nova identidade permanece desperta, irradiando o estado assumido. A mente não diferencia o que é vivido do que é vividamente sentido. Ela apenas obedece. Então, adormeça na cena do desejo realizado, com a serenidade de quem já viveu o que sempre quis. Deixe o sono ser o solo onde a fé planta suas raízes. Porque quando você dorme como quem já é, o universo acorda trabalhando a seu favor. Essa é a prática que separa quem sabe do que quem vive. Porque o que é ensaiado com convicção, o mundo se encarrega de estrear. Pensar a partir de é o segredo que transforma a mente comum em mente criadora. Quando você pensa sobre um desejo, ele continua fora de você distante, inalcançável, sempre em algum amanhã. Mas quando começa a pensar a partir dele, o desejo deixa de ser objetivo e se torna identidade. Você não o observa. Você o habita. Pensar a partir de é mudar o ponto de consciência. É como trocar o assento de um teatro, em vez de assistir ao personagem que você quer ser, você sobe ao palco e se torna ele. Nesse estado, o pensamento não é esforço, é natureza. Você não precisa se lembrar de acreditar, porque o novo eu já acredita por você. A mente que pensa a partir de um desejo começa a tomar decisões diferentes, escolhe palavras diferentes, sente de forma diferente. As pequenas reações diárias se alinham ao novo papel, e o mundo, obediente, começa a responder a esse novo roteiro. O comportamento muda sem imposição, a vibração muda sem esforço. Enquanto o velho insiste em esperar provas, o novo simplesmente age como quem já vive o que desejava. E é nesse agir natural que a realidade se curva. Porque o universo não responde à força da vontade, mas à consistência da identidade. Pense a partir do que quer ser, não sobre o que quer ter. Olhe o mundo com os olhos da versão que já vive o fim realizado. Essa é a diferença entre criar e desejar, entre manifestar e sonhar. O desejo pensa, um dia será. A consciência desperta afirma, já é.
E quando esse estado se torna habitual, a mente não precisa mais se convencer, ela apenas expressa. Porque o Criador verdadeiro não imagina o que quer, ele lembra o que é. Quando o novo estado se torna natural dentro de você, o mundo inteiro começa a responder. As situações se ajustam, as pessoas mudam de lugar, as oportunidades aparecem, e nada disso exige esforço. Porque a realidade sempre obedece àquilo que você considera verdade. O segredo final nunca foi forçar a criação, mas se tornar o tipo de pessoa para quem aquilo é natural. Quando o desejo vira parte da sua identidade, a manifestação deixa de ser busca e se torna reflexo. A paz vem antes da conquista, e o resultado se torna apenas uma confirmação daquilo que você já sabia. O mundo muda porque você mudou. E esse é o verdadeiro poder, não lutar com o reflexo, mas iluminar a imagem que o projeta. Agora você já entende, não é o que acontece fora que define o que você é o que você decide ser que define o que acontece fora. E se esse vídeo despertou algo em você, se te fez lembrar do poder que sempre esteve aí dentro, deixa o like para fortalecer essa mensagem e espalhar essa consciência. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de autodomínio, manifestação e despertar da consciência criadora. Escreve aqui nos comentários, eu sou o criador da minha realidade. Para selar essa nova identidade dentro de você. Porque quando você declara, o universo ouve. E a partir de hoje, ele vai ouvir um novo nome, uma nova frequência, um novo você. O invisível já está em movimento. Bem-vindo ao novo.